O novo estagiário rasgou acidentalmente as calças do milionário, e o que ele fez em seguida surpreendeu a todos. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E, no final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Aproveite! Júlia segurava sua xícara de café como se fosse um troféu depois de uma maratona. Ela respirou fundo, olhou em volta e pensou consigo mesma. Muito bem, café garantido. Agora só preciso sair daqui sem causar um acidente. Ela deu 2 passos. No terceiro encontro, o destino resolveu pregar uma peça. Seu salto ficou preso na quina saliente do tapete, como numa armadilha ninja. O mundo girou. A Zikr tremeu. Seu coração disparou. Num reflexo desesperado, ela estendeu a mão para se agarrar a qualquer coisa. Infelizmente, ela encontrou calças masculinas. O som do botão se soltando foi alto e nítido. Em menos de um segundo, as calças caíram direto até os tornozelos do homem. Ao levantar os olhos, ela viu seus dedos segurando firmemente o cós de uma calça social. Ela piscou. Sim, roupa íntima preta, cinto frouxo, pernas nuas. E bem em frente a ela, parado como uma estátua de museu, estava ele. Dylan Carter. Sócio CEO. Elegante. Poderoso. E agora, sem calças. O que você está fazendo, sua louca? Dylan gritou, dando um pulo para trás enquanto tentava se proteger com as mãos. A sala ficou congelada. Uma funcionária deixou cair o biscoito que tinha na boca. Um estagiário fez o sinal da cruz. Outra pessoa sussurrou um abafado, não. Júlia também congelou, a mão ainda no cós da calça dele, os olhos arregalados, o café tremendo na outra mão. Eu tropecei. Sua voz saiu tão aguda que soou como um assobio. Foi o tapete. Juro que não foi por mal. Nem sabia que eram calças. E o que você achou que era? Uma cortina, gritou Dylan, segurando o cós e tentando puxar as calças de volta para cima. Seu rosto estava vermelho, algo entre indignado e completamente perplexo. Ela tentou soltá-lo, mas perdeu ainda mais o equilíbrio e quase caiu em cima dele. Meu Deus! Ai, não! Não! Solta! Pelo amor de Deus, solta! Dylan agora dava meio pulinhos para trás, com as calças ainda nos tornozelos. Quem segura uma calça com tanta determinação? Exclamou ele. Ela finalmente se soltou como se o tecido estivesse em brasa. Meu Deus, juro que não foi por mal. Não sou louca. Só sou desastrada. Você é mesmo desastrada, disse ela, corando da testa ao pescoço. Ah, sim. Eu percebi, querida. Estou aqui de roupa íntima no meio do escritório. Ele respondeu, abaixando-se para puxar as calças para cima com a velocidade de um olímpico. Júlia tentou se esconder atrás da xícara de café. Não havia onde se esconder. A essa altura, todos estavam assistindo. Um dos advogados mais jovens sussurrou. Isso definitivamente viola algum tipo de código de vestimenta, ou de bom senso. O chefe de RH passou pela porta, viu a cena, com um suspiro cansado, murmurou. Vou fingir que isso é uma alucinação coletiva. Dylan finalmente fechou o zíper, apertou o cinto, com aquele sorriso perigoso e sarcástico, caminhou até Júlia. Deixe-me ver se entendi direito. Você entra aqui, abaixa minhas calças na frente de 20 pessoas. E você acha que vai simplesmente sair de lá com um desculpe e uma xícara de café? Ela gaguejou, quase tropeçando nas próprias palavras. Sou Júlia, estagiária do Dr. Michael, e só queria um café. E acabou em escândalo, respondeu ele, quase rindo. Fantástico! Você é como um terremoto com um crachá de identificação. Todos na sala estavam se segurando para não rir. Um dos analistas não conseguiu se conter, soltou uma risada nervosa e tentou disfarçá-la com um gole de café, e quase se engasgou. Eu posso limpar o tapete, ou comprar calças novas para você. Eu tenho $18 na minha conta, disse Júlia em pânico total. Ah, ótimo! Então, se eu tiver um evento de gala esta semana, é só comprar um par de jeans usados na feira de antiguidades. Problema resolvido, disse Dylan, rindo. Ela deu um passo para trás e tropeçou novamente na mesma maldita quina do tapete. E quase caiu,
mas desta vez conseguiu manter o que lhe restava de dignidade. Por pouco. Dylan cruzou os braços e concluiu. Bem-vinda ao escritório, Julia. Você conseguiu em 2 minutos o que ninguém mais conseguiu fazer em 2 anos. Deixar todos sem palavras, e quase sem fôlego de tanto rir. Ela balançou a cabeça, completamente perdida. Vou pedir demissão. É a melhor coisa a fazer. Eu vi sua roupa íntima. Não consigo conviver com isso. Ela deixou escapar, cobrindo o rosto. Relaxa. A roupa íntima sobreviveu. Minha reputação, nem tanto. Mas você vai se acostumar, disse ele, agora rindo de verdade. E naquele momento, Julia tinha certeza de 2 coisas. Ela não fazia ideia de como ainda estava viva. Este foi oficialmente o pior primeiro dia de estágio da história, ou talvez o melhor começo. Se Julia pensava que o desastre na sala de café ficaria no passado, ela estava redondamente enganada. Na manhã seguinte, ela fez o possível para passar despercebida. Ela caminhava como se fosse parte da mobília, evitando contato visual, encarando o chão, segurando uma pasta como um escudo contra o universo. Mas o universo tinha um nome e um sobrenome, e estava chegando. Ora, vejam só quem está aqui. O destruidor de calças. A voz inconfundível de Dylan ecoou pelo corredor justamente quando ela pensou que talvez conseguisse sobreviver à recepção. Julia apertou os olhos, fingindo que não tinha ouvido. Ela acelerou o passo. Ai! Espere aí, estagiário. Ele a alcançou com aquele sorriso, meio provocador, meio encantador, que só ele conseguia exibir. Você está fugindo de mim? Ela respirou fundo, apertou o distintivo com força e se virou, tentando manter a dignidade intacta. E eu? Fugir? Claro que não. Estou apenas concentrada, respondeu ela, ajeitando o blazer, embora estivesse perfeitamente bem. Dylan cruzou os braços, inclinou a cabeça e olhou para ela como se ela fosse um enigma complicado. Concentrate, Hein? Então tome cuidado para não se concentrar tanto a ponto de acabar rasgando a jaqueta de alguém hoje. Muito engraçado. Ela revirou os olhos. Não se preocupe, suas calças estão seguras, por hoje. Dylan bateu com o queixo, fingindo pensar. Talvez eu devesse usar suspensórios. Só por precaução. O som de passos apressados os interrompeu. Michael apareceu carregando uma pilha alta de pastas. Ele reparou na cena e não resistiu. Lá vem ele, disse Michael, olhando de Julia para Dylan. Cuidado, Julia. Dizem que quando as calças dele caíram, o ego dele caiu junto. Julia não conseguiu se conter, e caiu na gargalhada. Dylan ergueu uma sobrancelha, fingindo estar ofendido. Muito engraçado, Michael. Muito. Então ele se virou para Julia. Viu? Eu sou a vítima aqui. Ela sorriu, ajeitando os papéis que tinha nas mãos. Se você quiser, posso iniciar uma vaquinha online para comprar um cinto mais resistente para você. E coloque cones de sinalização ao redor do escritório para protegê-lo daqueles tapetes assassinos. Dylan respondeu de imediato, cruzando os braços, claramente se divertindo. Michael meio ideias. Vocês dois são como uma sitcom ambulante. Errado, respondeu Dylan imediatamente. Eu sou a vítima nessa série de comédia. Ela é quem causa o caos. Julia deu-lhe um sorriso irônico. Chaos? Eu? Não. Sou pura paz e tranquilidade. Ele soltou uma risadinha. Você tem a sutileza de um furacão, estagiário. Ela colocou as mãos na cintura, encarando-o fixamente. E você tem um ego do tamanho deste prédio. Eu diria que estamos bem parelhos. Por alguns segundos, os dois permaneceram em silêncio, encarando-se como se uma discussão verbal fosse um esporte olímpico. Quem piscasse primeiro perdia. Michael caminhou entre eles, dando um leve tapinha no ombro de cada um. Muito bem, muito bem. Vamos começar a trabalhar antes que o chefe apareça aos prantos. Ele fez uma pausa, percebeu a infeliz escolha de palavras e acrescentou. Bem, provavelmente é melhor não usar a palavra lágrima agora. Dylan balançou a cabeça, divertido, e caminhou pelo corredor. Mas, claro, não sem uma última observação. Cuidado, Julia. Estou de olho em você. A partir de agora, tapetes, cadeiras, gravatas,
tudo é um risco. Ela cruzou os braços e respondeu sem pensar. Perfeito. E eu também estou observando, principalmente as costuras da sua calça. Seu sorriso se alargou. E por um instante, pareceu que aquilo não era mais apenas uma brincadeira. Havia algo mais ali. Julia respirou fundo, balançou a cabeça e se virou para seguir Michael. Assim que a porta do escritório se fechou atrás deles, ela finalmente disse: Sério, Michael, isso é normal? Ele é sempre assim? Michael largou as pastas sobre a mesa, puxou a cadeira e sentou-se com um sorriso. Não. Só quando alguém faz algo verdadeiramente inesquecível. Como tirar as calças na frente de 20 pessoas. Ela cobriu o rosto, mortificada. Serei lembrado disso para sempre, não é? Ah, sem dúvida, disse ele, rindo. Mas sabe de uma coisa? Acho que ele mereceu. Dylan é o tipo de cara que acha que o mundo gira em torno dele. E você? Você era como uma tempestade que ele jamais viu chegar. Julia respirou fundo, organizou os papéis sobre a mesa e sorriu. Bem, é melhor ele se preparar. Porque esta tempestade tem um nome. E é a Julia. Do outro lado da parede, Dylan ajeitava a gravata, olhando pela janela do escritório. Exibindo um tipo de sorriso muito diferente. Julia. Ele repetiu baixinho, quase sem perceber. Aquele estagiário. E naquele momento, mesmo que ele jamais admitisse, já estava claro. Ela era tudo menos fácil de ignorar. Algo completamente inesperado. Os dias seguintes seguiram um padrão curioso. Toda vez que Julia pensava que finalmente teria um momento de paz, Dylan aparecia, com uma nova piada, um comentário sarcástico. Ou simplesmente aquele meio sorriso que ela já começava a reconhecer como seu sorriso provocador. Mas naquela manhã em particular, o ambiente no escritório era diferente. Passos apressados. Telefonemas urgentes. Conversas sussurradas. Até o café tinha um cheiro menos convidativo. Julia ajeitou os papéis na mesa de Michael, percebendo que sua expressão estava incomumente séria. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, franzindo a testa. Michael respirou fundo e passou a mão pelos cabelos. Ah, definitivamente aconteceu alguma coisa. O escritório está pegando fogo. Ele fez uma pausa. Não literalmente, mas quase. Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta da sala de conferências se abriu de repente. E quem entrou? Carl, Dylan. Terno impecável. Rosto esticado. Claramente insatisfeito. Isso é ridículo, disparou ele, andando de um lado para o outro. Anos lidando com esse cliente, e agora isso. Logo atrás dele vinha o sócio-gerente da firma, o temido Sr. Benson. Um homem de poucas palavras, mas quando falava, todo o prédio ouvia. Dylan, disse Benson calmamente, o cliente foi claro. Ele não quer mais você no caso. Dylan se virou, atônito. Isso não faz sentido nenhum. Conheço esse contrato de trás para frente. Exatamente, respondeu Benson, cruzando os braços. Mesmo assim, você deixou passar um detalhe que nos custou a confiança dele. Julia e Michael trocaram um olhar rápido. Ela sussurrou, isso parece sério. Michael assentiu com a cabeça, é porque é mesmo. Benson foi direto ao ponto. O cliente quer um novo advogado. E a partir de agora, a pessoa responsável pelo caso. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Michael. É você, Michael. Dylan ficou paralisado. O que? Você me ouviu. O caso agora é seu. Monte sua própria equipe. Michael respirou fundo, tentando controlar a surpresa. Entendido, senhor. Eu cuidarei disso. Benson acenou com a cabeça uma vez e saiu da sala, deixando para trás um silêncio pesado. Dylan precisou de um momento para processar a informação. Quando finalmente se virou, viu Julia parada ali. Segurava a pasta como um escudo, com os olhos arregalados de surpresa e desconforto. Não, disse ele, balançando a cabeça e esfregando o queixo. Isso não vai acontecer. Michael, com um meio sorriso, deu um tapinha nas costas de Julia. Ah, está acontecendo. Agora você faz oficialmente parte da equipe, Julia. Os olhos dela se arregalaram ainda mais. E eu? Sério?
É mesmo, confirmou Michael. Preciso de alguém organizado, focado e que não tenha medo de lidar com situações difíceis. Dylan cruzou os braços, observando os dois. Ah, claro. Porque nada expressa excelência jurídica. É como contratar a mulher que uma vez puxou as calças de alguém sem querer. Julia respirou fundo, ajeitou o blazer e respondeu sem hesitar. Não se preocupe. Neste caso, a única coisa que pretendo derrubar são discussões. Michael Contive Oriso. Essa foi boa. Dylan passou a mão pelo rosto, visivelmente frustrado. Isso é inacreditável. Estou trabalhando nesse caso há meses. Conheço cada cláusula, cada detalhe. E agora você acha que pode simplesmente entrar, sentar e resolver tudo? Michael manteve a calma. Na verdade, é exatamente isso que vamos fazer. Julia tentou não sorrir, mas foi impossível. Ver o Dylan, geralmente tão confiante, perder a compostura assim. Foi quase terapêutico. Ah, e só para você saber, acrescentou Michael. O cliente não quer mais que seu nome esteja associado ao caso. Então, Dylan, é melhor ficar fora disso. Dylan respirou fundo, com a mandíbula tensa. Ótimo. Perfeito. Maravilhoso. Ele se virou para Julia. Mas só para você saber, estagiário. Ele apontou para ela, depois para Michael, e depois de volta para ela. Isto não vai acabar bem. Ela cruzou os braços, encarando-o fixamente. Olha, para mim, já começou muito bem. Dylan piscou. Surpreso. Por um instante raríssimo, ele não teve resposta. Bem, se me derem licença. Ele ajeitou a gravata, fingindo ter o controle total da situação novamente. Tenho coisas mais produtivas para fazer do que assistir a esse circo pegar fogo. Ele saiu com confiança. Mas, ao chegar à porta, ele parou, olhou para trás e acrescentou. Tenta não tropeçar no próprio ego, estagiário. Julia sorriu calmamente. Não se preocupe, e tenha cuidado com os botões. Michael, já sentado à sua mesa, balançou a cabeça rindo. Nossa, isso vai ser muito divertido. E mal sabiam eles. Este caso não mudaria apenas a direção da empresa. Isso iria mudar absolutamente tudo em suas vidas. O escritório ainda fervilhava de atividade. Documentos sendo impressos, advogados correndo pelos corredores com pastas volumosas, telefones tocando sem parar. Julia estava sentada no escritório de Michael, girando lentamente na cadeira, observando a crescente pilha de pastas ao lado da mesa. Certo, por onde eu começo? Perguntou ela, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Michael soltou um longo suspiro, ajeitando-se na cadeira. Este caso é uma verdadeira bomba relógio, Julia. E sabe o que mais? Agora está em nossas mãos. Ela pegou uma pasta qualquer, abriu-a e começou a ler. Sua expressão de desagradou ainda mais depois de apenas algumas páginas. Nossa, tem tanta coisa aqui. Este é o processo de aquisição de uma rede hoteleira? Michael acenou com a cabeça, apontando para os contratos espalhados sobre a mesa. É algo muito sério. O menor erro pode custar milhões. Julia mordeu o lábio inferior, os olhos percorrendo as cláusulas, tentando absorver cada detalhe. Michael a observava com um meio sorriso. Não tenha pressa. Você não precisa entender tudo de uma vez. Mas Julia não respondeu. Sua testa franzida indicava que ela já estava bastante envolvida. Minutos se passaram. Depois, horas. Ela lia, rabiscava anotações, consultava outros documentos, fazia anotações rápidas, verificava datas, assinaturas, termos. Até que, de repente, algo lhe chamou a atenção. Espere um segundo, ela murmurou, puxando um lençol mais antigo. Ela leu. Leu de novo. Voltei a consultar outro documento. Compare I as clausulas. Peguei um marcador de texto. Circuli I am item. Sublinhei outro. Michael percebeu o silêncio repentino. Está tudo bem por aí? Talvez sim. Ou talvez não, respondeu ela, mordendo a tampa da caneta. Diga-me alguma coisa. Este contrato aqui? Ela levantou o papel. Está ligado ao contrato de franquia, certo? Isso mesmo. Por quê?
Ela folheou rapidamente outro documento, apontando para uma cláusula específica. Então, se estiver empatado, isso não faz sentido. Veja só. Michael se levantou, caminhou até lá e pegou o jornal. Enquanto lia, suas sobrancelhas se ergueram lentamente. Não, isso não pode ser, disse ele, tirando outra pasta e folheando-a furiosamente. Aqui. Isto? Isto? Júlia pegou outra folha, e as palavras começaram a jorrar de seus lábios. Veja esta cláusula. Ela contradiz completamente o que está no contrato principal. Se isso for parar no tribunal, o cliente perde. E feio. Michael permaneceu em silêncio por alguns longos segundos. Então ele pousou os papéis, passou a mão pelos cabelos e respirou fundo. Júlia, isto é um erro crasso. Ela ergueu uma sobrancelha e cruzou os braços. Tipo, do tamanho do Grand Canyon. Mais para o tamanho de um buraco negro, respondeu ele, ainda incrédulo. Se o cliente descobrisse, nossa reputação estaria arruinada. E se a outra parte descobrisse, seria um desastre. Michael puxou uma cadeira, sentou-se e começou a digitar em seu laptop. Precisamos reformular isso imediatamente. Ele olhou para ela e sorriu. Você, mocinha, acabou de salvar o caso. Júlia piscou, ainda sem acreditar completamente. Realmente? Realmente? Ele assentiu com a cabeça. E sabe qual é a parte mais inacreditável de tudo isso? Que você vai me promover e dobrar meu salário, brincou ela, mal conseguindo conter o riso. Não, ele riu. Dylan não percebeu isso. Seu nome permaneceu no ar por alguns segundos. Michael balançou a cabeça, ainda surpreso. Como? Como ele deixou passar algo tão básico? Júlia deu de ombros com um leve sorriso irônico. Talvez porque ele estivesse muito ocupado ajeitando as calças em vez de ler contratos. Michael tentou, e não conseguiu, conter o riso. Pode ser. Horas depois, a sala de reuniões estava lotada. O cliente, um cavalheiro elegante em um terno cinza impecavelmente alinhado, estava sentado à mesa com uma expressão séria, cercado por assistentes e diretores. Dylan também estava lá, encostado na parede, braços cruzados, tenso. Claramente infeliz. O sócio sênior Benson sentou-se à cabeceira da mesa. Bem, senhores, estamos aqui para discutir as atualizações do caso. Ele olhou para Michael. Vá em frente. Michael levantou-se, respirou fundo e começou. Após uma análise minuciosa dos contratos, encontramos uma inconsistência que poderia ter resultado em uma perda significativa. Os olhos do cliente se arregalaram imediatamente. Inconsistência? O que você quer dizer com isso? Michael assentiu com a cabeça, calmo. Julia, por favor. Todos se viraram para olhá-la. Julia ajeitou seus papéis, respirou fundo e caminhou até o projetor. Basicamente, Sr. Ela começou a projetar os documentos na tela. Existe uma cláusula no contrato de franquia que contradiz diretamente o contrato de aquisição. Isso significa que seus direitos de exclusividade podem ser contestados legalmente. O cliente piscou, atônito. E isso já estava lá desde o início. Sim, respondeu ela, apontando. E se não tivesse sido corrigido, isso poderia ter permitido que seus concorrentes entrassem com um processo questionando todo o acordo. Silêncio absoluto. Dylan, ainda com os braços cruzados, cerrou os dentes e respirou fundo. Seus olhos estavam fixos nela. O cliente inclinou-se para frente, olhando diretamente para Michael e Julia. Você consertou isso? Michael sorriu. Sim, senhor. Reformulamos os contratos, adicionamos cláusulas de proteção legal e ajustamos os termos de exclusividade. Ele entregou uma nova pasta ao cliente. Aqui estão os documentos atualizados. O cliente folheou-os rapidamente, analisando-os. Enquanto lia, sua expressão mudou, de tensa aliviada a algo próximo à satisfação. Impressionante, disse ele, olhando para Benson. Este é um trabalho de primeira qualidade. Benson sorriu, satisfeito. Nós temos os melhores. O cliente se levantou e apertou a mão de Michael. Parabéns! Excelente trabalho. Então ele se virou para Julia. E você? É estagiário.
Ela assentiu com a cabeça, um pouco tímida. Por agora. O homem riu. Se você continuar assim, vai ultrapassar muita gente neste escritório. Dylan, ainda no canto, soltou um suspiro pesado. Ele ajeitou a gravata. Visivelmente dividido entre a frustração e algo que não estava acostumado a sentir, admiração. Benson encerrou a reunião com elogios, promessas de contratos futuros e aquela sensação habitual de trabalho bem feito. Quando todos começaram a ir embora, Dylan caminhou lentamente até eles. Mãos nos bolsos. Aquele meio sorriso de volta ao seu rosto. Parabéns, estagiário, disse ele, num tom entre sarcástico e sincero. Então, você quer meu diploma agora ou depois? Julia cruzou os braços, olhando diretamente nos olhos. Eu vou levar. E se você quiser, também posso te ensinar como não perder um processo judicial. Por alguns segundos, Dylan ficou sem palavras. Sem volta. Então ele soltou uma risadinha, balançando a cabeça. Você é inacreditável. Michael passou por eles, rindo. Dylan, acho que você acabou de encontrar sua criptonita. Dylan suspirou, apertando a gravata. E o nome dela é Julia. Enquanto ele voltava para o seu escritório, Dylan não conseguia apagar aquele sorriso do rosto. E lá no fundo, mesmo que ele não quisesse admitir, ele sabia que aquele estagiário estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. E isso foi apenas o começo. Dylan agitou a gravata. Mas desta vez, não foi por estilo. Era nervosismo. Ele estava parado em frente à parede de vidro de seu escritório, com os braços cruzados, olhando para fora sem realmente ver nada. Desde aquele encontro, em que Julia, a estagiária que ele havia subestimado completamente, salvou um contrato multimilionário, algo dentro dele parecia diferente. Uma mistura confusa de orgulho ferido, admiração e talvez, só talvez, uma pitada de fascínio. Ele balançou a cabeça, soltando um suspiro silencioso. Isto está a sair do controle, murmurou para si mesmo. Então, seus olhos pousaram no corredor. E lá estava ela, caminhando com passos firmes e determinados, o blazer ligeiramente torto, carregando uma pasta que parecia maior do que ela. Dylan estreitou os olhos, pensativo. Muito bem, se eu não conseguir vencer essa garota. Ele cruzou os braços com mais força. Então que tal contratá-la? Sem pensar duas vezes, ele pegou o telefone e discou. Ei, recepção. Veja se a estagiária Julia pode vir ao meu escritório. Uma pausa. Não é um problema. Ainda não. Poucos minutos depois, 3 batidas cautelosas na porta. Entre, disse ele, alisando rapidamente o cabelo. Julia abriu a porta, já com um olhar suspeito. Você de novo? Ela cruzou os braços, arqueando uma sobrancelha. Se você está aqui para reclamar do meu blazer, dos meus sapatos ou da minha existência inteira, poupe-me. Estou ocupada hoje. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, não uma versão sarcástica. Relaxa, furacão. Não estou aqui para te provocar. Estou lhe fazendo uma proposta. Ela piscou. Cética. Uma oferta? Dylan levantou-se, contornou a mesa e sentou-se casualmente na beirada, com os braços cruzados. Isso mesmo. Certo, se o objetivo é te ajudar a escolher cintos mais resistentes, eu não sou a pessoa certa, respondeu ela, mal conseguindo conter um sorriso. Não. Dylan respirou fundo. Quero que você deixe o Michael e venha trabalhar comigo. O silêncio na sala tornou-se quase absoluto. Julia piscou várias vezes, como se estivesse convencida de que tinha ouvido errado. Desculpe, o quê? Você me ouviu. Ele esboçou aquele meio sorriso característico. Trabalhe comigo. Na minha equipe. Ela conteve o riso, cruzando os braços com mais força. E por que exatamente eu faria isso? Dylan se levantou e começou a andar de um lado para o outro, gesticulando como se estivesse apresentando a proposta do século. Bem, vejamos. Comigo, você teria acesso aos melhores casos, às melhores oportunidades. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. Eu te pago um café. Todos os dias. Julia caiu na gargalhada. Café todos os dias? Uau! Que oferta irresistível! Tá bom,
Então. 2 cafés. Respondeu ele, tentando, sem sucesso, não rir. E eu deixo você escolher a música que toca no escritório. Ela ergueu uma sobrancelha, fingindo considerar a ideia seriamente. E tentador. Mas não. Dylan fez uma expressão de puro espanto. Como assim, não? Simples. Ela sorriu. Michael me trata bem. Ele me valoriza. E até agora, ele não tentou me subornar com café. Quase naquele exato momento, como se o universo tivesse planejado tudo. A porta se abriu. E adivinhem quem? Miguel. Segurando uma caneca de café. Alguém disse meu nome? Ele olhou de um para o outro, imediatamente achando graça. O que está acontecendo aqui? Dylan cruzou os braços, olhando fixamente para ele. Apenas uma tentativa honesta de roubar seu estagiário brilhante. Michael fingiu pensar, tomou um gole lento de café e respondeu. Hum. Juro. Deixe-me adivinhar, você ofereceu café a ela, não foi? 2. Corrigiu Dylan, erguendo 2 dedos. E a música está incluída. Michael deu uma gargalhada. Não caia nessa, Julia. Não confie nesse cara. Ele só quer você por perto para roubar seu talento. Ou talvez até mesmo seu coração. Os olhos de Julia se arregalaram. Completamente pega de surpresa. O que? Ela olhou de Michael para Dylan. Espere, o quê? Dylan engasgou com a própria respiração. O quê? Não. Ele esfregou o rosto e balançou a cabeça negativamente. Nossa! Não seja ridículo, Michael. Michael deu de ombros, claramente aproveitando cada segundo. Estou apenas dizendo o que vejo. Julia colocou a mão na testa. Isso é surreal. Dylan respirou fundo, recompôs-se e olhou-a diretamente nos olhos. Muito bem. Vamos deixar isso bem claro. Ele apontou para ela. Só quero te contratar porque você é inteligente, competente. Ele fez uma pausa. Respirou fundo novamente. Você é frustrantemente bom no que faz. Frustrantment? Ela ergueu uma sobrancelha, sorrindo. Nossa! Isso foi quase um elogio. Ele cruzou os braços e desviou o olhar. Talvez. Michael Ryu, encastado no bastante de porta. Eu te disse. O cara está totalmente perdido. Eu não estou perdido, respondeu Dylan, apontando o dedo. Estou apenas avaliando talentos estrategicamente. Certo, disse Michael, ainda rindo. E a sua estratégia é oferecer café e uma playlist personalizada. Dylan suspirou dramaticamente. Ok. Pode parecer algo pequeno, mas... Ele apontou para ela novamente. E se eu te dissesse, Julia, que você teria acesso direto a clientes de alto nível, casos de grande complexidade, além disso? Ele esboçou um sorriso malicioso. Seu próprio armário de café. Ela fingiu pensar, caminhando lentamente de um lado para o outro no quarto. Meu próprio armário de café, com cápsulas ilimitadas. Com certeza, respondeu ele com total convicção. Michael balançou a cabeça, rindo ainda mais. Olha, eu poderia tentar competir. Mas acho que não tenho esse tipo de poder de persuasão. Julia respirou fundo, tentando não rir. Olha, admito que é tentador. Mas por agora, acho que vou continuar com a equipe do Michael. Dylan acariciou o queixo, olhando para ela com os olhos semicerrados. Você gosta de me torturar, não é? Ela cruzou os braços, com um sorriso doce. Só um pouquinho. Michael endireitou-se e abriu a porta mais. Muito bem, pessoal. Esta pequena guerra profissional foi divertida. Mas temos um contrato a cumprir. Julia acenou ao sair. Tchau, Dylan. Foi educativo. Ele colocou as mãos nos bolsos, balançando a cabeça enquanto a observava partir. Educacional? Sim. Acho que estou aprendendo mais do que esperava. Assim que ela desapareceu pelo corredor, Michael olhou para Dylan, tentando não rir. Cara, deixa eu te dar um conselho. Lá vamos nós, suspirou Dylan. Michael deu um largo sorriso. Se você acha que tem o controle dessa situação. Sinto muito em te dizer isso, mas você está longe de ser bom. Dylan riu, uma risada genuína, de derrota.
e balançou a cabeça. Sim, estou começando a perceber isso. E pela primeira vez em muito tempo. Dylan Carter, o advogado mais temido, meticuloso e arrogante da firma. Percebi que talvez, só talvez, ele finalmente havia encontrado alguém que não apenas desafiava sua mente, mas estava começando a desafiar seu coração. O aroma de café fresco invadia a sala de reuniões, misturado com o cheiro de madeira polida e uma forte dose de ansiedade. Julia ajeitou o blazer pela terceira vez. Suas mãos estavam suadas. A perna dela quicou debaixo da mesa. Vehement repetia incessantement. Respire, Julia. É só uma reunião. Só um cliente. Só um dos clientes mais exigentes que este escritório já viu. Na ponta da mesa estava o Sr. Villanova, proprietário de uma cadeia internacional de resorts, folheando documentos com sua expressão característica, sério, concentrado e impaciente. Ao lado dele, 2 assistentes digitavam furiosamente. E claro, Dylan também estava lá. Sentado calmamente, ou fingindo estar, ajeitava o terno como se fosse um dia normal qualquer. Ele olhou para Julia e sussurrou com aquele sorriso característico. Nervoso, estagiário, Ela ajeitou o cabelo e apertou a caneta com mais força. E eu? De jeito nenhum. Isso não é nada demais. Certo. Dá para perceber totalmente, disse ele, acenando discretamente com a cabeça em direção à mão dela, que tremia um pouco. Só espero que você não, qual é a palavra? Desmarone. Ela respirou fundo, mantendo a calma. Não se preocupe. Não vou deixar cair nada hoje. Dylan tentou disfarçar um sorriso. Ele não respondeu. O sócio-gerente Benson entrou e fechou a porta. Bom dia a todos. Podemos começar? A reunião prosseguiu. Apresentações, discussões técnicas, cláusulas contratuais, números surgindo por todos os lados. Julia acompanhou tudo, fazendo anotações e se esforçando ao máximo para parecer completamente profissional. Mas lá dentro? Guerra total, concentração versus nervosismo crescente. Muito bem, então, disse Benson, cruzando os braços. Temos aqui a versão final. Só precisamos revisar os últimos detalhes. O Sr. Villanova ajustou os óculos. Espero que não haja erros desta vez. Minha paciência tem limites. Dylan exibiu seu sorriso confiante. Não se preocupe. Tudo foi verificado nos mínimos detalhes. Julia puxou a pasta para mais perto. E percebeu que a xícara de café dela estava perigosamente perto da borda da mesa. É melhor recolher antes. Antes que ela pudesse terminar o pensamento, a caneta escorregou de sua mão e caiu no chão com um estrondo. Num gesto de puro reflexo, ela estendeu a mão. O cotovelo dela bateu na xícara. Splash! O café voou. Em câmera lenta. Alguns estavam do outro lado da mesa, encharcando planilhas. Alguns em contratos impressos. E um fluxo perfeito e preciso. Pousando diretamente sobre o caro paletó cinza do Sr. Villanova. Silêncio. Total. O tipo de dor que causa desconforto físico. Julia ficou paralisada, encarando a mancha escura que se espalhava pela mesa e pelo peito do cliente. O Sr. Villanova abaixou lentamente os olhos para o seu casaco. Os olhos de Dylan se arregalaram. Por 2 segundos inteiros ele realmente tentou se conter. Mas falhou. Nossa, disse ele, levando a mão à boca. Aquilo foi quase artístico. O Sr. Villanova piscou, atônito, prendendo a respiração, indeciso entre gritar ou chamar a segurança. Meu Deus! Ai, não! Ai, não! Julia levantou-se de um salto, pegou guardanapos e tentou enxugar tudo. Foi um acidente. Eu juro. A Zikra, a Kenida, Por favor, não se mexa, senhora. O Sr. Villanova disse com uma voz mais fria que o gelo. Só, não me toque. Dylan tossiu, tentando recuperar a compostura, sem sucesso. Julia, ele cruzou os braços. Você está tentando sabotar a empresa, ou isso é apenas um talento natural? Ela se virou lentamente para ele, semicerrando os olhos. Você não está ajudando. Benson, com a mão na testa, respirou fundo. Julia, talvez seja melhor sentar-se. Ela olhou para os papéis encharcados, para o cliente, para o desastre.
E simplesmente queria desaparecer. Eu vou pegar toalhas de papel. Ela se virou tão rápido que quase derrubou a cadeira ao sair correndo. Enquanto ela fugia, Dylan olhou para Benson e murmurou. Ela leva essa coisa de deixar sua marca muito a sério, não é? Benson suspirou profundamente. Isso não aconteceu. O Sr. Villanova estava enxugando a jaqueta com as mãos, respirando como se estivesse repensando toda a sua vida. Julia voltou com rolos de papel toalha, limpando tudo e sussurrando para si mesma. Parabéns, Julia. Você oficialmente superou o incidente das calças. Dylan se levantou, pegou os documentos que haviam permanecido secos, endireitou-os e assumiu uma postura totalmente séria de advogado. Sr. Villanova, eu sei que essa situação foi, no mínimo, fora do comum. Ele olhou o homem diretamente nos olhos. Mas, sinceramente, se me permitem, prefiro uma equipe que derrame café de nervosismo do que uma equipe que desperdiça contratos por incompetência. O empresário ficou olhando fixamente. Em silêncio. Julia, sem entender completamente aonde Dylan queria chegar, respirou fundo e acrescentou. E, por falar em competência, estava revisando este contrato e notei algo que ninguém aqui havia percebido. Benson e Dylan trocaram olhares surpresos. Ela tirou uma pasta seca do bolso, abriu-a e apontou para uma cláusula. Aqui, item 7b. Na projeção de lucro do segundo semestre. Você calculou a rentabilidade usando a taxa média de ocupação dos últimos 3 anos. Ela apontou novamente. Mas essa média não reflete os últimos 6 meses, que apresentaram um crescimento significativo. Isso significa que você está subestimando sua própria projeção em cerca de 12,5%. Villanova franziu a testa, pegou o papel, conferiu-o e olhou para seu assistente, que imediatamente começou a digitar e verificar as informações. Dylan cruzou os braços, reprimindo um sorriso completamente diferente agora. Sem brincadeira. Pura surpresa. O assistente ergueu o olhar. Ela está certa. Villanova ajeitou os óculos, olhando para Julia com uma nova expressão, não mais impaciente, mas muito interessada. Impressionante, disse ele, ajeitando o paletó ainda molhado. Quanto tempo você levou para perceber isso? Ela olhou para Dylan e depois para Benson. Em algum momento entre um derrame de café e outro. O empresário não conseguiu se conter. Ele sorriu. Bem, se cada desastre tivesse uma solução assim, o mundo seria um lugar muito mais eficiente. Dylan sorriu, balançando a cabeça. Bem, eu sempre disse que ela é única. Benson riu, numa mistura de alívio e incredulidade. Julia? Não sei se devo te promover ou te colocar em quarentena, bem longe de qualquer líquido. Villanova se levantou, apertou a mão de Benson, a de Dylan, finalmente, a de Julia. Se minha equipe tivesse ao menos metade da perspicácia que vocês têm, seríamos mais ricos do que já somos. Ela deu uma risadinha tímida. Bem, eu também aceito encomendas, só para você saber. Ele riu. Anotado. A reunião terminou num tom surpreendentemente leve e descontraído, uma reviravolta total em relação ao desastre que havia começado. Quando todos saíram, Dylan caminhou até ela, cruzou os braços e olhou diretamente em seus olhos. Sabe, estou começando a achar que você derruba as coisas de propósito. Apenas para parecer mais humano. Ela ergueu uma sobrancelha, contendo um sorriso. Talvez funcione, não é? Ele riu baixinho. Sim, funciona muito bem. E naquele exato momento, ambos sabiam. Por mais que negassem, discutissem ou provocassem um ao outro, algo estava acontecendo. Algo que nenhum contrato, por mais perfeitamente redigido que seja, jamais poderia ter previsto. Julia corria pelos corredores, braços cheios de contratos, equilibrando uma xícara de café fresco. Sim, ela nunca aprende. Com o telefone vibrando sem parar. Julia, chamou Michael, saindo de seu escritório. Preciso que você leve esses documentos ao escritório de contratos no 16º andar. Urgent. 16º. Entendi, ela respondeu, ajustando a pilha. E tenha cuidado com o elevador, o café, a gravidade. Eu sei, ela o interrompeu com um sorriso enquanto apertava o botão.
O elevador emitiu um sinal sonoro. As portas se abriram. E claro, adivinhem quem estava lá dentro? Dylan. Terno perfeito. Gravata impecável. Encostada casualmente na parede, segurando uma pasta, com aquele meio sorriso que gritava: adivinha quem vai te perturbar pelos próximos minutos? Ora, o destruidor de contratos, comentou ele, com uma sobrancelha arqueada. E você ainda carrega café. Que coragem! Ela entrou, apertou o botão 16 e conteve o riso. Algumas pessoas dizem que eu não tenho medo. Outras dizem que sou um desastre ambulante. Eu diria um pouco de ambos, respondeu ele, cruzando os braços. E para onde você vai com toda essa papelada? Salvar o mundo, ou pelo menos o departamento de contratos. Você escapou da sua própria reunião, ela suspirou dramaticamente. 2 horas de um cliente discutindo sobre fontes do PowerPoint. Seus olhos se arregalaram enquanto ela tentava não rir. Nossa! Isso definitivamente deveria ser classificado como tortura psicológica. O elevador começou a se mover suavemente. Seguiram-se alguns segundos de silêncio, mas era aquele silêncio estranho, repleto de coisas não ditas. Então, pisca. Clique alto. O elevador parou bruscamente. As luzes foram acionadas para o modo de emergência com intensidade reduzida. Cabine completamente imóvel entre os andares. Os olhos de Julia se arregalaram. Ela olhou para o painel. Nada. Em branco. Não. Ela começou a apertar os botões freneticamente. Vamos lá, para cima, para baixo, qualquer coisa. Dylan atendeu o interfone. Estática. Mais estática. Então, uma voz abafada. Houve uma falha elétrica. Vários elevadores pararam. A equipe de manutenção está a caminho. Dylan suspirou, cruzando os braços. Perfeito. Estamos pressos. Julia respirou fundo, encostando-se na parede. Ok, mantenha calma. Isso será rápido. Claro, respondeu ele, ajeitando a gravata. 10, talvez 15 minutos no máximo. Silêncio. Então acrescentou, olhando para o teto. A menos que seja como no ano passado. Eles ficaram presos por 2 horas. 2 horas? Julia quase derramou o café. Você está brincando. Tomara que sim, respondeu ele com um sorriso torto. Mas acho que não. Ela respirou fundo, tentando não entrar em pânico. Tudo bem. Está tudo bem. Nós estamos bem. Ela colocou os papéis cuidadosamente no chão e alisou o cabelo. É só um elevador, parado, com você dentro. Ela olhou para ele. A pior combinação possível. Dylan colocou a mão no peito, fingindo estar ferido. Sou uma excelente companhia. Ela cruzou os braços, olhando diretamente nos olhos. Isso é discutível. Eles se encararam por alguns segundos. Os cantos de suas bocas se curvaram lentamente em sorrisos, como se essa brincadeira tivesse se tornado seu jogo favorito. Dylan respirou fundo, encostando-se na grade lateral. Sabe, é engraçado. O que é isso? Perguntou ela, ajeitando os papéis no chão. Você é a única pessoa neste escritório que não se intimida comigo, disse ele, olhando diretamente para ela. Isso é raro. Muito raro. Ela piscou, oscilando entre surpresa e desarmamento. E você? Você é a única pessoa que consegue me deixar nervoso. E ao mesmo tempo me fazer rir. Ele sorriu suavemente. Viu? Eu te disse. Ótima companhia. Ambos riram, e por alguns segundos a atmosfera mudou. Não era mais apenas uma brincadeira. Não era apenas humor. Era algo mais. Dylan olhou para o teto, cruzou os braços novamente e respirou fundo. Sabe, eu não sou bem assim. Tipo o quê? Perguntou ela, franzindo a testa. Esse cara, sabe? Ele ficou olhando para o nada. Sempre dando um show. Sempre construindo muros. Ela se ajeitou e sentou-se no chão do elevador, cruzando as pernas. E por que você é assim? Ele respirou fundo. Meu pai. Cresci ouvindo que ser o melhor era a única opção. Mostrar fraqueza significava perder. Julia permaneceu em silêncio,
ouvindo atentamente. Então eu me tornei esse cara, continuou ele, olhando para as próprias mãos. O cara que não erra. Que não se permite errar. Que não consegue falhar. Ela balançou a cabeça suavemente, apoiando o queixo na mão. Dylan, você sabe que isso não é viver de verdade, né? Ele soltou uma risada curta e amarga. Ultimamente, tenho começado a perceber isso. O silêncio voltou a preencher o espaço. Mas desta vez não foi desconfortável. Foi uma sensação íntima. Julia sorriu, olhando para ele. Sabe, por trás desse terno, dessa gravata, dessa cara de advogado arrogante. Na verdade, trata-se de um ser humano bastante interessante. Ele ergueu uma sobrancelha, retribuindo o sorriso. Interessante, não é? Sim, respondeu ela, mordendo o lábio inferior para não abrir um sorriso maior. Irritantment interessant. Dylan aproximou-se um pouco mais, ajoelhando-se para ficar à altura dela. E você, estagiário, você é mais do que eu esperava. Seus olhares se encontraram. Naquele exato momento, não havia elevador parado, nem escritório, nem contratos. Só eles. Ele se inclinou lentamente para frente. Ela não se moveu. Nem para frente, nem para trás. Fiquei ali parado, respirando, observando. O espaço entre eles diminuiu. O silêncio se transformou em eletricidade. Quase. Quase. E então, o elevador deu um solavanco. As luzes acenderam intermitentemente. Painel iluminado. As portas se abriram. Eles se separaram rapidamente, se recompondo como se nada tivesse acontecido. Sim, está funcionando de novo, disse Dylan, ajeitando a gravata e tentando parecer descontraído. Sim, estou trabalhando, respondeu Julia rapidamente, juntando os papéis, com o rosto completamente vermelho. O segurança na porta parecia confuso. Está tudo bem aí dentro? Tudo bem, responderam os dois exatamente ao mesmo tempo, praticamente atropelando as palavras um do outro. Eles saíram juntos, lado a lado. Sem fazer contato visual. Como se o que quase aconteceu, não tivesse acontecido de verdade. Mas ambos sabiam. Eles souberam disso a partir daquele momento. Nada aconteceria. Nos dias que se seguiram, algo diferente começou a ocorrer. E não era apenas algo que estava na cabeça de Julia. Não, definitivamente não. Michael, sempre um observador atento, foi o primeiro a notar isso. Muito bem, explique-me uma coisa, disse ele, com os braços cruzados, encostado no batente da porta. Desde quando o advogado mais temido do escritório ajuda estagiários a trocar o toner da impressora? Julia segurava uma pasta, tentando não rir enquanto observava uma das cenas mais estranhas que vira em muito tempo. Dylan agachou-se em frente à grande impressora do escritório, completamente perdido, encarando-a como se fosse um enigma jurídico insolúvel. Ele estava segurando o cartucho de toner do lado errado. Não estou ajudando, respondeu Dylan na defensiva, sem sequer levantar os olhos. Estou apenas, de passagem. Michael ergueu uma sobrancelha. Passei por aqui justamente no momento em que a impressora avariou. Coincidência? Dylan ajeitou a gravata, apesar de as mangas estarem arregaçadas e ele já ter manchas de toner preto nos dedos. Coincidências acontecem. Julia cruzou os braços, muito divertida. E desde quando você sabe trocar o toner? Dylan ergueu o cartucho, olhou para ela, olhou para a impressora e disse. Desde agora. Michael tentou, e não conseguiu, não rir. Certo. E sou astronauta nas horas vagas. Dylan suspirou, levantou-se e limpou as mãos, espalhando ainda mais tinta em seu paletó. Tudo bem. Impressoras não são exatamente a minha praia. Julia apertou a pasta contra o peito, mordendo o lábio para não abrir um sorriso muito grande. E o que exatamente você estava tentando fazer? Ele cruzou os braços e desviou o olhar. Só, para ver se você precisava de alguma coisa. Michael agarrou o batente de porta, fingindo estar pensando profundamente. Certo. E essa coisa toda de ver se ela precisa de alguma coisa, acontece 3 vezes por hora. Coincidências? O mundo está cheio deles, respondeu Dylan, ajustando a gravata pela 3ª vez em 2 minutos. Michael fingiu fazer anotações em seu celular.
Estou criando uma planilha chamada Coincidências de Dylan. Julia Rasper Fundo, tentando manter a compostura. Gente, sério. Vocês dois são demais. Isto está começando a parecer um show de comédia ao vivo. Dylan ajeitou o paletó, pigarreou e apontou para a impressora. E só para constar, essa gráfica claramente tem algo pessoal contra mim. Michael riu ainda mais alto. Ou talvez simplesmente não queira ser cúmplice do seu plano. Que plano? Respondeu Dylan, arqueando uma sobrancelha. Michael deu de ombros, com um largo sorriso. Sabe, aquele seu planinho de ficar rondando por aqui como o satélite pessoal da Julia. Os olhos de Julia se arregalaram. Com licença? Ela olhou de Michael para Dylan e vice-versa, completamente surpresa, sem saber se ria, fugia ou fingia que não tinha ouvido. Dylan cruzou os braços, endireitou a postura e respondeu com a expressão mais descarada possível. Isso é pura imaginação da sua parte, Michael. Michael também cruzou os braços. Claro! É só imaginação minha. Você nunca aparece de repente na sala de arquivos sem motivo aparente. Nunca vem até aqui só para perguntar. Aspas com os dedos. Você precisa de alguma coisa? Eu sou prestativo. Respondeu Dylan com um sorriso. Ao contrário de algumas pessoas que gostam de inventar teorias malucas. Julia balançou a cabeça, finalmente escapando um riso. Ok, isto está ficando muito divertido. Entretanto, a impressora continuava sem funcionar. Dylan encarou a situação como se a máquina fosse pessoalmente responsável por todo aquele constrangimento. Muito bem. Então, senhor impressor, você está oficialmente demitido. Michael teve que se encostar na parede para não cair na gargalhada. Nossa! Vai processar a gráfica agora? Dylan, não, mas estou considerando a possibilidade. Julia respirou fundo, agachou-se, abriu o painel lateral, com 2 movimentos rápidos e precisos. Retirei o cartucho antigo, coloquei um novo, apertei 2 botões. E a impressora voltou a funcionar, cuspindo páginas. Pronto, disse ela, levantando-se e enxugando as mãos. Basta destravar esta parte aqui, e pronto. Dylan ficou ali parado em silêncio por alguns segundos, olhando fixamente para a máquina que agora estava funcionando. É só isso? É isso mesmo, respondeu Julia, com um sorriso doce. Curiosamente, não é necessário um doutorado em engenharia mecânica. Michael fingiu aplaudir. Uma salva de palmas para Julia. E uma salva de palmas ainda maior para Dylan por seu esforço heróico. Muito obrigado, respondeu Dylan, cruzando os braços e fingindo estar ofendido. Sinto-me extremamente valorizado, ponto. Julia juntou seus papéis enquanto a impressora continuava a zumbir alegremente. Bem, agora que a missão salvar a impressora está completa, acho que posso voltar ao trabalho, certo? Dylan ajeitou o paletó, limpando discretamente o último resquício de tinta da mão. Claro! Eu só estava passando por aqui para. Ele fez uma pausa, olhando para ela. Ver se estava tudo bem. Michael riu, balançando a cabeça. Sim, Dylan, isso é bastante óbvio. Muito óbvio. Óbvio para quem? Respondeu Dylan. Michael apontou para os arredores da sala. Para mim. Para Julia. Para o estagiário que acabou de passar correndo pela porta. E provavelmente para a gráfica também. Julia tentou, sem sucesso, não rir. Gente, sério. Vocês dois são um espetáculo à parte. Dylan respirou fundo, cruzou os braços, desviou o olhar e murmurou. Não estou com ciúmes, ok? Silêncio. Michael ergueu uma sobrancelha, com um sorriso ainda maior. Ninguém falou nada sobre ciúme, Dylan. Os olhos de Julia se arregalaram enquanto ela se segurava para não rir ainda mais. Ninguém disse nada. Dylan percebeu tarde demais o que acabará de admitir. Ele passou a mão pelo rosto, balançando a cabeça negativamente. Ótimo. Perfeito. Isso não aconteceu. Michael cruzou os braços e riu. Aconteceu mesmo. E estou gravando isso mentalmente. Para sempre. Dylan ajeitou a gravata, tentando recuperar o pouco de dignidade que lhe restava. Bem, foi um prazer, pessoal. Ele apontou em direção à porta.
Tenho coisas muito importantes para fazer. Coisas extremamente importantes. Michael piscou dramaticamente. Tipo, verificar se a Julia precisa de mais alguma coisa? Dylan abriu a porta, lançou a Julia um último olhar de soslaio, talvez um pouco mais longo do que o necessário. E saiu. Julia ficou parada, olhando fixamente para a porta aberta, até que finalmente deixou escapar uma risada. Gente, sério. Ele nem está mais tentando esconder, né? Michael respirou fundo, ainda sorrindo. Não, Julia. Ele não é. E, sinceramente, isto está ficando cada vez mais interessante. Nunca mais serão exatamente as mesmas. Nos dias que se seguiram, algo diferente começou a acontecer. E não era apenas algo que estava na cabeça de Julia. Não, definitivamente não. Michael, sempre um observador atento, foi o primeiro a notar isso. Muito bem, explique-me uma coisa, disse ele, com os braços cruzados, encostado no batente da porta. Desde quando o advogado mais temido do escritório ajuda estagiários a trocar o toner da impressora? Julia segurava uma pasta, tentando não rir enquanto observava uma das cenas mais estranhas que vira em muito tempo. Dylan agachou-se em frente à grande impressora do escritório, completamente perdido, encarando-a como se fosse um enigma jurídico insolúvel. Ele estava segurando o cartucho de toner do lado errado. Não estou ajudando, respondeu Dylan na defensiva, sem sequer levantar os olhos. Estou apenas, de passagem. Michael ergueu uma sobrancelha. Passando por aqui justamente no momento em que a impressora quebrou. Coincidência? Dylan ajeitou a gravata, apesar de as mangas estarem arregaçadas e ele já ter manchas de toner preto nos dedos. Coincidências acontecem. Julia cruzou os braços, muito divertida. E desde quando você sabe trocar o toner? Dylan ergueu o cartucho, olhou para ela, olhou para a impressora e disse. Desde agora. Michael tentou, e não conseguiu, não rir. Certo. E sou astronauta nas horas vagas. Dylan suspirou, levantou-se e limpou as mãos, espalhando ainda mais tinta em seu paletó. Tudo bem. Impressoras não são exatamente a minha praia. Julia apertou a pasta contra o peito, mordendo o lábio para não abrir um sorriso muito grande. E o que exatamente você estava tentando fazer? Ele cruzou os braços e desviou o olhar. Só, para ver se você precisava de alguma coisa. Michael agarrou o batente de porta, fingindo estar pensando profundamente. Certo. E essa coisa toda de ver se ela precisa de alguma coisa, acontece 3 vezes por hora. Coincidências? O mundo está cheio deles, respondeu Dylan, ajustando a gravata pela 3ª vez em 2 minutos. Michael fingiu fazer anotações em seu celular. Hum. Estou criando uma planilha chamada Coincidências de Dylan. Julia respir fundo, tentando manter a compostura. Gente, sério. Vocês dois são demais. Isto está começando a parecer um show de comédia ao vivo. Dylan ajeitou o paletó, pigarreou e apontou para a impressora. E só para constar, essa gráfica claramente tem algo pessoal contra mim. Michael riu ainda mais alto. Ou talvez simplesmente não queira ser cúmplice do seu plano. Que plano? Respondeu Dylan, arqueando uma sobrancelha. Michael deu de ombros, com um largo sorriso. Sabe, aquele seu planinho de ficar rondando por aqui como o satélite pessoal da Julia. Os olhos de Julia se arregalaram. Com licença? Ela olhou de Michael para Dylan e vice-versa, completamente surpresa, sem saber se ria, fugia ou fingia que não tinha ouvido. Dylan cruzou os braços, endireitou a postura e respondeu com a expressão mais descarada possível. Isso é pura imaginação da sua parte, Michael. Michael também cruzou os braços. Claro. É só imaginação minha. Você nunca aparece de repente na sala de arquivos sem motivo aparente. Nunca vem até aqui só para perguntar. Aspas com os dedos. Você precisa de alguma coisa. Eu sou prestativo. Respondeu Dylan com um sorriso. Ao contrário de algumas pessoas que gostam de inventar teorias malucas. Julia balançou a cabeça, finalmente escapando um riso. Ok, isto está ficando muito divertido. Entretanto, a impressora continuava sem funcionar.
Dylan encarou a situação como se a máquina fosse pessoalmente responsável por todo aquele constrangimento. Muito bem. Então, senhor impressor, você está oficialmente demitido. Michael teve que se encostar na parede para não cair na gargalhada. Nossa! Vai processar a gráfica agora? Dylan, não, mas estou considerando a possibilidade. Julia respirou fundo, agachou-se, abriu o painel lateral, com 2 movimentos rápidos e precisos. Retirei o cartucho antigo, coloquei um novo, apertei 2 botões. E a impressora voltou a funcionar, cuspindo páginas. Pronto, disse ela, levantando-se e enxugando as mãos. Basta destravar esta parte aqui, e pronto. Dylan ficou ali parado em silêncio por alguns segundos, olhando fixamente para a máquina que agora estava funcionando. É só isso? É isso mesmo, respondeu Julia, com um sorriso doce. Curiosamente, não é necessário um doutorado em engenharia mecânica. Michael fingiu applaudir. Uma salva de palmas para Julia, e uma salva de palmas ainda maior para Dylan por seu esforço heróico. Muito obrigado, respondeu Dylan, cruzando os braços e fingindo estar ofendido. Sinto-me extremamente valorizado, ponto. Julia juntou seus papéis enquanto a impressora continuava a zumbir alegremente. Bem, agora que a missão salvar a impressora está completa, acho que posso voltar ao trabalho, certo? Dylan ajeitou o paletó, limpando discretamente o último resquício de tinta da mão. Claro! Eu só estava passando por aqui para... Ele fez uma pausa, olhando para ela. Ver se estava tudo bem. Michael riu, balançando a cabeça. Sim, Dylan, isso é bastante óbvio. Muito óbvio. Óbvio para quem? Respondeu Dylan. Michael apontou para os arredores da sala. Para mim. Para Julia. Para o estagiário que acabou de passar correndo pela porta. E provavelmente para a gráfica também. Julia tentou, sem sucesso, não rir. Gente, sério. Vocês dois são um espetáculo à parte. Dylan respirou fundo, cruzou os braços, desviou o olhar e murmurou. Não estou com ciúmes, ok? Silêncio. Michael ergueu uma sobrancelha, com um sorriso ainda maior. Ninguém falou nada sobre ciúme, Dylan. Os olhos de Julia se arregalaram enquanto ela se segurava para não rir ainda mais. Ninguém disse nada. Dylan percebeu tarde demais o que acabará de admitir. Ele passou a mão pelo rosto, balançando a cabeça negativamente. Ótimo. Perfeito. Isso não aconteceu. Michael cruzou os braços e riu. Aconteceu mesmo. E estou gravando isso mentalmente. Para sempre. Dylan ajeitou a gravata, tentando recuperar o pouco de dignidade que lhe restava. Bem, foi um prazer, pessoal. Ele apontou em direção à porta. Tenho coisas muito importantes para fazer. Coisas extremamente importantes. Michael piscou dramaticamente. Tipo, verificar se a Julia precisa de mais alguma coisa? Dylan abriu a porta, lançou a Julia um último olhar de soslaio, talvez um pouco mais longo do que o necessário. E saiu. Julia ficou parada, olhando fixamente para a porta aberta, até que finalmente deixou escapar uma risada. Gente, sério. Ele nem está mais tentando esconder, né? Michael respirou fundo, ainda sorrindo. Não, Julia. Ele não é. Sinceramente, isto está ficando cada vez mais interessante. O som dos saltos de Julia ecoou pelo corredor, misturado com a agitação dos funcionários. Desde cedo naquela manhã, o escritório parecia diferente. Pessoas cochichando nos cantos. Trocaram-se olhares. Por onde passava, sorrisos cúmplices surgiam, como se todos soubessem de um segredo, menos ela. Ela acelerou o passo, segurando uma pilha de documentos, e observava com suspeita cada pessoa que passava. Certo, o que está acontecendo? Sussurrou para si mesma, ajeitando o blazer. É como se houvesse um spoiler sobre a minha própria vida e ninguém se desse ao trabalho de me avisar. Ela não estava errada. Na sala de conferências principal, o sócio sênior Benson organizava documentos, observando enquanto sócios, advogados e estagiários ocupavam lentamente os assentos. No centro da enorme tela, o relatório de desempenho trimestral. Gráficos. Números. E um detalhe muito curioso.
Funcionária do mês, Julia Mendes, estagiária. Dylan, sentado na outra ponta da mesa, estava com os braços cruzados, tentando, sem sucesso, esconder aquele meio sorriso que surgia sempre que o nome dela era mencionado. Michael, ao lado dele, ajeitou a gravata e se inclinou para a frente. Isso não é comum, comentou ele em voz baixa. De jeito nenhum, respondeu Dylan, ajeitando a manga. Mas acho que é mais do que merecido. Ora, vejam só quem virou fã, provocou Michael, mal conseguindo conter um sorriso. Dylan fingiu não ouvir, mas o sorriso irônico no canto da sua boca dizia tudo. Benson Pegaria e Levante. Bom dia a todos. Vamos começar. Ele apontou para a tela. Como todos sabem, este último trimestre foi extremamente desafiador. Mas, graças à dedicação de todos, alcançamos resultados verdadeiramente impressionantes. Aplausos educados ecoaram pela sala. Bason prosseguiu. E, claro, alguns nomes se destacaram durante esse período. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos pousando diretamente em Julia, que estava sentada na última fila, com os olhos já arregalados de horror. E para surpresa de alguns, ou talvez não. Nosso maior destaque é alguém que, apesar de ser estagiário, demonstraram um nível de comprometimento, habilidade e ousadia que nos impressionou a todos. Os olhos de Julia se arregalaram ainda mais. Não, ela sussurrou, afundando-se ainda mais na cadeira. Isso não vai acontecer. Benson sorry calorosamente. Julia Mendes, por favor, levante-se. Todo o escritório se virou para ela. E rompeu uma salva de palmas, algumas educadas, outras entusiasmadas, e algumas pessoas chegaram a vibrar como se estivessem num concerto. Michael bateu palmas com força, sorrindo. Você acertou em cheio. Dylan também aplaudiu, mas o jeito como ele a olhou não era apenas um cumprimento profissional. Era orgulho. Admiração. E aquela clássica expressão de agora estou encrencado. Julia levantou-se lentamente, com as bochechas em chamas, completamente envergonhada. Ah, não, pessoal, sério, vocês não precisam. Bason continuou. Julia não só salvou contratos, como também identificou erros que advogados seniores deixaram passar. Liderou análises que reverteram casos e foi peça-chave em mais de 3 questões cruciais. Ele olhou diretamente para Dylan, que olhou para o teto por um segundo, respirou fundo, claramente pensando. Vai em frente. Esfrega na minha cara. Bason terminou. E por isso, estamos extremamente satisfeitos com o seu trabalho. Esperamos vê-los aqui por muito, muito tempo. Outra enorme salva de palmas. Julia acenou timidamente, mordeu o lábio inferior, jogou o cabelo para trás da orelha e sentou-se, encolhendo-se na cadeira. Vou desaparecer. Preciso cavar um buraco e sumir. Quando a reunião terminou, o escritório se transformou instantaneamente em um evento social. Todos queriam falar com ela, parabenizá-la, fazer piadas, soltar comentários como: Uau, alguém ficou famoso agora. Cuidado, você logo será sócio. Hora de negociar esse salário. Mas o comentário mais ousado ainda estava por vir. Em meio a toda a agitação, Dylan apareceu. Blazer impecável. Seu característico meio sorriso. Mãos nos bolsos. Ele parou bem na frente dela, olhou-a diretamente nos olhos e disse: Muito bem. Acho que está na hora de oficializar isso. Ela franziu a testa. Oficializar o quê? Ele respirou fundo e cruzou os braços. Trabalhe diretamente comigo. Saia da equipe do Michael e junte-se à minha. Silêncio. Silêncio total. Se antes havia conversas e risinhos, agora todos os olhares do escritório estavam voltados para eles. Michael, que vinha caminhando com um café fresco, parou abruptamente, piscou, olhou para a cena, olhou para o café, depois para o café novamente e murmurou para si mesmo. Eu sabia. Eu sabia. Julia piscou várias vezes, tentando processar a informação. Espere, você está falando sério? Dylan assentiu com a cabeça, mantendo-se firme em sua posição. Totalmente sério. Ele olhou em volta, percebendo todos os olhares, e acrescentou, dando de ombros levemente. Bem, já que todos estão ouvindo. Sim.
Estou oficialmente lhe fazendo uma proposta. Michael cruzou os braços, com um largo sorriso no rosto. Ah, então é assim agora? Roubar talentos à luz do dia. Dylan sorriu. Prefiro chamar isso de realocação estratégica de talentos. Julia apertou a pasta contra o peito, olhando de um lado para o outro. Gente, isso é surreal. Michael aproximou-se, ficando ao lado dela em um gesto protetor. Cuidado, Julia. Não caia nessa. Dylan só quer você por perto para poder roubar seu talento. Ou talvez seu coração. Todo o escritório entrou em erupção. Murmúrios. Risadinhas. Toques no ombro. Um ao coletivo. Dylan respirou fundo, ajeitou a gravata e respondeu. Michael, por favor. Então ele olhou diretamente para Julia, com a voz mais suave, mais séria. Não dê ouvidos a ele. Minha proposta é séria. Quero você na minha equipe. Salário integral, bônus. E sua própria gaveta para cápsulas de café. Ela tentou não rir, cruzando os braços. Nossa, isso escalou rapidamente. Michael interrompeu, sorrindo. E se você continuar na minha equipe, dobraremos a quantidade de cápsulas de café. Além disso, vou incluir uma cadeira ergonômica. Dylan piscou. Eu também tenho uma cadeira ergonômica. A minha tem função de massagem. Michael respondeu. Todo o escritório caiu na gargalhada. As pessoas fingiam trabalhar, mas todos estavam assistindo a essa sitcom ao vivo. Julia respirou fundo, cruzou os braços e olhou de um para o outro. UAU. Então é oficial. Isso se tornou uma competição aberta. Dylan enfiou as mãos nos bolsos, sorrindo. E só para constar, eu jogo para ganhar. Michael estendeu a mão. Veremos, Carter. Veremos. Julia balançou a cabeça, contendo um enorme sorriso. Vocês dois são impossíveis. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, ela sabia que aquilo não se tratava mais apenas de trabalho. Não se tratava apenas de contratos, café ou impressoras avariadas. Era sobre algo muito maior. Após aquela que se tornou a cena mais comentada do mês, também conhecida como o leilão de estagiários. Todo o escritório parecia muito mais interessado em acompanhar essa comédia romântica corporativa do que em trabalhar de fato. Mas se alguém parecia realmente fora de si, esse alguém era Dylan. Desde aquele confronto público com Michael, ele ainda não tinha descoberto como agir. E aparentemente o cérebro dele também não, porque nas últimas horas ele fez coisas que jamais imaginou fazer. É como tomar 2 cafés em vez de um. E levando uma diretamente para a mesa de Julia. Aqui está, disse ele, colocando a xícara cuidadosamente na frente dela, tentando parecer casual. Pensei que talvez você quisesse um? Julia ergueu os olhos, arqueando uma sobrancelha. Você me trouxe café? Ele ajeitou a gravata, claramente tentando parecer descolado. Não, quer dizer, não exatamente. Passei no café, e bem, eles me deram 2 por engano. Ele coçou a nuca. Então sobrou um. Ela tentou não rir, erguendo a xícara. A lateral dizia, Julia com uma caligrafia perfeita de barista. Entendo. E por acaso, eles também escreveram meu nome? Dylan ficou vermelho da cabeça aos pés. Coincidências acontecem. Ela sorriu, balançando a cabeça. Você está ficando muito bom nisso, sabia? Ele cruzou os braços e desviou o olhar. Em quê? Fingindo que você não está claramente tentando chamar minha atenção. Ele abriu a boca, fechou-a, cruzou os braços novamente, respirou fundo e finalmente disse. Não sou. Quer dizer, talvez um pouco. Julia apoiou o queixo na mão, olhando diretamente para ele. Você está completamente perdido, não é? Ele suspirou, balançando a cabeça. E você adora isso, não é? Ela sorriu ainda mais. Bastante. Dylan passou a mão pelo rosto, dividido entre ir embora e ficar. E para sua própria surpresa, ele ficou. Ok, veja só. Ele puxou uma cadeira e sentou-se bem ao lado dela. Não sou bom nisso. Em quê? Ela provocou. Não. Ele fez aspas com os dedos. Falando. Com você. Ela sorriu enquanto organizava os papéis em sua mesa. E por que comigo é diferente? Ele respirou fundo.
Por quê? Ele olhou para ela e, em seguida, desviou o olhar rapidamente. Porque você me desestabiliza completamente. Silêncio. Por alguns segundos, Julia apenas piscou, como se seu cérebro estivesse verificando se ela realmente tinha ouvido aquilo. Uau! Disse ela finalmente, apoiando o queixo na mão novamente. Aquilo foi quase uma confissão. Dylan esfregou o rosto. Não foi. Quer dizer, não exatamente. Certo. Não exatamente. Entendi. Ele respirou fundo novamente e cruzou os braços. Ok, olha, você me desconcentra. Não sei como agir. Não sei o que dizer. Ele olhou para ela, semicerrando os olhos. Você sabe o que está fazendo comigo, não sabe? Ela deu um sorriso travesso. Estou começando a entender. Dylan balançou a cabeça, dando uma risadinha apesar de si mesmo. Isto é totalmente insano. Sou um dos advogados mais respeitados deste escritório. Já negociei contratos milionários, compareci perante juízes, promotores. E agora? Ele apontou para ela. Não consigo nem terminar uma frase quando você me olha desse jeito. Ela ergueu uma sobrancelha, apoiando o queixo na mão. Como assim? Ele respirou fundo e olhou diretamente para ela. Tipo, você sabe disso. Ele mordeu o lábio inferior e depois expirou. Como se você fosse quem estivesse no controle aqui. Ela sorriu, cruzando os braços. E eu não sou. Dylan abriu um largo sorriso, balançando a cabeça. Você é completamente. Por alguns segundos, eles apenas se olharam. Sem piadas. Sem sarcasmo. Apenas aquele olhar que dizia, e agora? Ele respirou fundo, levantou-se e ajeitou a gravata. E deixou escapar quase sem pensar. Gosto de você. Silêncio. Silêncio total. Ele congelou. Ela paralisou. É bem possível que o planeta também tenha congelado. Espere, o quê? Ela perguntou, com os olhos arregalados. Repita isso. Ele passou a mão pelo rosto, fechando os olhos com força. Não era para ter saído assim. Tio. Ele respirou fundo novamente e apontou para ela. Você me completa completamente. Ele acenou com a mão, procurando a palavra. Disequilibrado. Ela apertou a pasta contra o peito, contendo tanto o riso quanto a palpitação do coração. Nossa! Isso foi uma confissão, ou uma falha do sistema? Ele riu, esfregando a nuca, completamente sem saber onde se esconder. Talvez um pouco de ambos. Ela respirou fundo, sorrindo. Então, você gosta de mim? É isso? Dylan colocou as mãos nos bolsos, balançou a cabeça e sorriu. Sim, é isso mesmo. Estagiário. Gostei de você. O silêncio que se seguiu foi reconfortante. Lido. Repleto de significado que nenhuma palavra conseguiria realmente capturar. Julia cruzou os braços, olhando para ele com aquele sorriso que só ela conseguia esboçar. Bem, já estava na hora, não é? Ele ergueu uma sobrancelha. Tempo! Ela se levantou, pegou o café que ele lhe trouxera, tomou um gole e respondeu com um sorriso. Porque eu também gosto de você, Dylan. Ele piscou, completamente pego de surpresa. Ok, agora sou eu que estou sem palavras. Ela riu, ajustando a alça da bolsa. Bem-vindo ao meu mundo. Dylan sorriu, balançando a cabeça e cruzando os braços. Isto está mesmo a acontecer, não é? Ela deu 2 passos em direção a ele, ficou na ponta dos pés e olhou diretamente em seus olhos, muito perto. Sim, Consul-Hiro. E, sinceramente? Perguntou ele, quase sem fôlego. Ela sorriu. Você fica completamente irresistível quando está nervosa. Ele riu, balançando a cabeça. Você é impossível. Ela piscou, divertida. E você simplesmente caiu nessa. E enquanto saíam da sala lado a lado, rindo e provocando um ao outro, uma coisa ficou muito clara para ambos. Ali, em meio a processos judiciais, contratos e impressoras que não paravam de quebrar. Algo muito maior havia começado. E desta vez, nem mesmo seus corações puderam argumentar contra isso. E se alguém tivesse dito a Julia no dia em que ela entrou naquele escritório pela primeira vez?
O dia em que ela acidentalmente rasgou as calças de Dylan na frente de todos. Que um dia ela estaria lado a lado com Dylan Carter. Não apenas como um futuro advogado, mas como seu parceiro em todos os sentidos. Ela provavelmente teria rido. Muito alto. Mas lá estava ela. Crachá de identificação balançando. Pastas na mão. Saltos clicando apressadamente pelo corredor. Dylan bem ao lado dela, os dois falando sem parar sobre prazos, cláusulas, audiências. E em meio a tudo isso, trocavam olhares furtivos e sorrisos que nenhum dos dois conseguia mais esconder. Certo, disse Dylan, ajeitando a gravata e olhando para ela. Só para deixar claro, você concordou oficialmente em trabalhar comigo. Ela tentou não rir. Sim, oficial. Chega de estou pensando nisso, talvez ou veremos. Sam Carter. Ele abriu um largo sorriso, parecendo quase orgulhoso. E você não está se arrependendo? Ela fingiu pensar. Ainda não, mas o dia está apenas começando. Ele riu, balançando a cabeça. Você é impossível. Julia piscou o olho, juntando suas pastas. E você simplesmente caiu nessa. Mas antes que pudessem continuar com suas brincadeiras flertantes disfarçadas de piadas, Benson apareceu à porta segurando uma pasta vermelha. Vocês dois. Sala de conferências. Agora. Trocaram olhares, ergueram as sobrancelhas e seguiram em frente. Lá dentro, Benson colocou a pasta sobre a mesa e disse, sem rodeios. Temos um caso. Um caso sério. Urgent. Dylan cruzou os braços, concentrado. Vamos ouvir. O Grupo Imobiliário Hernandes. Eles estão processando nosso cliente por quebra de contrato. E estão pedindo uma indenização absurda. Julia puxou uma cadeira e abriu a pasta. Nossa, isso é bem sério. Benson assentiu com a cabeça. E vocês dois vão aceitar. Dylan ergueu uma sobrancelha. Nós dois? Sim, confirmou Benson. O cliente solicitou você, mas também pediu a Julia. Silêncio. Dylan olhou para ela. Ela olhou para ele. Por um instante, ambos quase se esqueceram de que estavam em uma reunião séria. Bem, Dylan ajeitou a gravata. Vamos ganhar esta partida. Benson sorriu. Era isso que eu queria ouvir. Os degraus do tribunal estavam lotados, advogados, clientes, repórteres, todos se movendo em todas as direções. Dylan e Julia subiram as escadas lado a lado, com passos firmes. Ele ajeitou a gravata pela 100ª vez, pelo que pareceu. Ela segurava a pasta com tanta força que parecia um escudo contra os nervos. Nervoso? Perguntou ele, lançando um olhar de soslaio. E you? Ela respirou fundo. Só um pouquinho. Dylan tentou não rir. Bem, se isso te faz sentir melhor, eu também me sinto. Seus olhos se arregalaram. Realmente? Ele sorriu. É sério. Mas não conte para ninguém. Tenho uma reputação a zelar. Eles entraram no tribunal. O juiz já estava sentado. Os advogados de ambas as partes organizavam os documentos. Vamos lá, disse Dylan, abrindo sua pasta. Foco total. Mas é claro, nada é tão simples assim. Ao se levantar para entregar um documento ao juiz, Dylan tropeçou no próprio cadarço. O mundo pareceu entrar em câmera lenta. Ele tropeçou. Estendeu a mão para frente. Esbarrou numa cadeira. Bateu no carrinho de arquivos. Quase derrubou o juiz por apenas 5 centímetros. Pelo amor de Deus! Exclamou o juiz, agarrando-se à bancada com os olhos arregalados. O senhor está bem, Sr. Carter? Dylan ficou vermelho da cabeça aos pés. Ele ajeitou o paletó, respirou fundo e respondeu com a maior dignidade possível. Perfeitamente bem, meritíssimo. Só estou testando a durabilidade dos móveis. Julia, sentada à mesa dos assistentes, quase se engasgou ao tentar conter o riso. O advogado da parte contrária sussurrou algo para seu assistente. Ambos se esforçaram para não rir. O juiz balançou a cabeça e ajeitou os óculos. Muito bem. Vamos Proctor com cautela. Dylan respirou fundo, ajeitou a pasta, olhou para Julia, que estava se segurando para não dar uma gargalhada. E murmurou baixinho. Nem uma palavra.
Ela mordeu o lábio inferior e assentiu com a cabeça. Nenhuma palavra. E mesmo com tropeços e quase desastres. Os dois foram impecáveis. Argumentos incisivos. Defesa sólida. Raciocínio rápido. Trabalho em equipe que parecia ter sido construído ao longo de anos. Quando Julia se levantou para apresentar uma análise da cláusula, até o juiz ajeitou os óculos, claramente impressionado. Quando Dylan rebateu um argumento contrário com um raciocínio tão rápido, que dois dos outros advogados trocaram olhares desconfortáveis. A vitória parecia cada vez mais próxima. Após 3 horas de debate, questionamentos e réplicas, o juiz bateu o martelo. Este tribunal decide a favor da defesa. Casso and Serrato. O cliente deu um pulo, praticamente explodindo de alegria. Dylan e Julia trocaram um olhar, e um discreto toque de punhos. Pequeno, mas cheio de significado. Nós conseguimos, disse ela, sorrindo. Sim, conseguimos, ele assentiu, piscando para ela. E sem querer me gabar, mas foi lindo. Eles saíram do tribunal lado a lado. Mas assim que chegaram ao corredor, Dylan parou. Julia, disse ele, segurando-a pelo braço. Ela se virou, olhando diretamente nos olhos. O que? Ele respirou fundo. Não vou esperar mais. Esperar o quê? Perguntou ela. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, ele a puxou pela cintura. Isto, disse ele simplesmente. E o beijo aconteceu ali mesmo. No corredor do tribunal. Cercado por advogados, clientes e seguranças que passavam. E, claro, alguns colegas de trabalho do escritório que por acaso estavam lá. Claramente escondido atrás da coluna. Eu sabia, sussurrou Michael, segurando o celular, provavelmente gravando tudo. Finalmente, disse uma das assistentes, com a mão sobre o coração como se estivesse assistindo a um filme romântico. O beijo foi daquele tipo que faz o mundo inteiro desaparecer. Só eles. Só aquele momento. Só aquela sensação. Reprimido por tanto tempo, explodiu a cada segundo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, sorrindo, com as bochechas coradas. Uau! Ela sussurrou, mordendo o lábio inferior. Isso foi. Sim, ele sorriu. Era. De trás da coluna, Michael acrescentou. Ok, alguém me dá um lenço. Isso é mais fofo que meu filme favorito. Todo o escritório irrompeu em aplausos, risos e vivas. Algumas pessoas até começaram a aplaudir ali mesmo, dentro do tribunal. Dylan, com aquela mistura de arrogância e puro charme, olhou para Julia e disse suavemente. Essa foi oficialmente a melhor vitória da minha vida. Ela apertou a mão dele, sorrindo. E posso garantir, este é um contrato que não tenho planos de cancelar. E, no fundo, ambos sabiam. Isto não foi apenas uma disputa no tribunal. Foi uma conexão instantânea. Após o beijo mais comentado da história do escritório, e provavelmente também do tribunal. A vida de Julia e Dylan não voltou exatamente ao que alguém chamaria de normal. Por outro lado, a normalidade nunca foi bem o forte deles. Oficialmente, eles estavam juntos. Extraoficialmente, todo o escritório estava mais interessado no relacionamento deles do que nos casos que realmente tinham para cumprir. Na manhã seguinte, quando Julia chegou, encontrou uma folha de papel colada com fita adesiva na porta da sala de descanso. Lição. Agora é oficialmente proibido torcer contra esse casal. A gerência, ou talvez apenas a equipe de fofocas do escritório. Ela riu, balançando a cabeça enquanto entrava. E claro, lá estava ele. Dylan Carter. Terno impecável. Encostado casualmente no balcão da copa, segurando 2 cafés. Bom dia, estagiário, disse ele, sorrindo. Ela cruzou os braços, arqueando uma sobrancelha. Bom dia, advogado. E neste ponto, acho que você precisa de um novo apelido para mim. Ele fingiu pensar. Ele a olhou de cima a baixo e sorriu. Talvez, a futura senhora Carter. Ela ergueu as sobrancelhas, tentando não rir. Calma aí, conselheiro. Não acha que está se precipitando um pouco? Ele entregou-lhe o café, dando de ombros. Ei, nunca se sabe. Nesse instante, Michael passou por ali segurando uma pasta, lançando-lhes aquele olhar clássico.
Boa sorte, Julia, disse ele sem diminuir o passo. Seu maior problema agora é conviver com esse cara. Dylan se virou para ele, apontando. Objeção, meritíssimo. Michael riu. Revogado. E continuou andando, ainda rindo. Julia balançou a cabeça, sorrindo. Ele nunca perde o ritmo. Dylan respirou fundo e cruzou os braços. Bem, para ser justo, ele não está errado. Eu sou um pouco difícil de lidar. Ela sorriu, aproximando-se e segurando sua xícara de café. E sabe de uma coisa? Eu adoro um desafio. Ele piscou. Eu sei. Foi por isso que você me escolheu. Os dias seguintes foram uma mistura perfeita de amor, brincadeiras e olhares curiosos dos colegas de trabalho. Chegou o dia do casamento, e parecia algo saído diretamente de um filme. Um jardim ao ar livre. Iluminação belíssima. Flores brancas. Detalhes dourados. Uma placa na entrada dizia: Bem-vindos ao contrato mais importante da vida de Dylan e Julia. Michael foi o árbitro. E, claro, ele não perdeu a oportunidade. Boa sorte. Porque agora, minha querida, seu maior problema é conviver com esse advogado teimoso, orgulhoso e irritante. Que está completamente apaixonado por você. Todos riram, com os olhos marejados. Quando Dylan olhou nos olhos dela e segurou suas mãos. Sua voz era mais suave, mais profunda, mais sincera do que qualquer juramento que ele já tivesse feito. Julia, você entrou na minha vida como um furacão. Você virou tudo de cabeça para baixo, meu escritório, meus arquivos, meu coração. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu te amo, e se você me aceitar, quero que seja para sempre. Ela enxugou uma lágrima, sorriu e respondeu. Dylan, você era aquele advogado arrogante e teimoso que eu jurei que nunca toleraria. E agora você é o amor da minha vida. Eu te amo, e sim, para sempre. O sim foi seguido por aplausos, lágrimas, sorrisos e aquele beijo perfeito que encerra o filme. A recepção foi exatamente do jeito deles. Diversão. Cheio de piadas. Danças engraçadas. Músicas favoritas. E claro, café em todas as mesas com plaquinhas que diziam: Brand Official Dest Contrato, Café plus Amor. E ali mesmo na pista de dança, balançando-se desajeitadamente, rindo, provocando um ao outro. Eles sabiam que no final, o mais importante em suas vidas seria sempre amar um ao outro. E, ao contrário de qualquer outro contrato, este não tinha data de validade. O que você achou da história de Julia e Dylan? Compartilhe suas ideias nos comentários. Dê uma nota de 0 a 10 para esta história. Que nota você daria? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para nunca perder nenhuma de nossas histórias. E fique por aqui para assistir a mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.